ao nosso convidado, Magnus Kisling, com quem em breve estaremos interagindo. Para esta noite, após contato com os nossos acadêmicos e dentro do enquadramento da área profissionalizante de disciplinas do nosso curso, Perdemos a conexão do Álvaro? Parece que sim. Entendemos que tal tema relevante... Voltou? Voltou agora. Estava tocando meu telefone aqui, toda vez que toca, tranca, né? Eles ficam me ligando aqui para pedir o Meet da palestra, isso eu não posso atender agora, tem que ser lá com a Carla. Bem, como eu estava comentando, a importância do tema, e nós vamos, então, para trazer a sua mensagem aos presentes neste encontro virtual, convidar o pastor Volmir Kinevitz da Rocha para prover, então, um ato devocional. Então, boa noite a todos e a todas, né? Como diria o Stephen Kanitz, né? Vamos começar logo o negócio, né? Para não ficar enrolando. Uma das coisas interessantes quando a gente pensa em carreira, o que a gente imagina, né, de futuro, e o título da nossa palestra, que eu vou pegar a mão aqui para não correr o risco de dizer errado, né, protagonismo na carreira, impacto profissional. O interessante aqui, eu quero focar a ideia, né, de que qual é o impacto que nós queremos ter ou dar, né, com a nossa carreira. E, basicamente, eu quero ir direto para uma pequena reflexão a partir de um relato do Antigo Testamento, quando a Bíblia diz que Deus fala com Abraão e, ao chamá-lo, diz ele assim, né, "Se tu uma bênção", né, ser bênção para a humanidade toda. Quando eu penso em carreira, em terminalidade, né, o que nós queremos fazer, como é que nós vamos fazer, eu diria assim, qual é o meu propósito? Onde é que eu quero chegar? Por que eu quero chegar? Né? Qual é que vai, o que vai mudar no mundo a minha ação, olha ali, né? A minha ação em relação, né, ao resto do mundo. Tem uma série que acho que é o Netflix que transmite, e que tem um foco bem interessante. São pessoas que agora elas podem viajar no tempo, porque simplesmente elas não teriam impacto nenhum na história da humanidade. E eles são usados como instrumentos aí, né, de outra forma, mas é muito interessante. A presença prescindível, ou seja, não tem impacto no tempo em que eles vivem. Lendas do Amanhã, né, Legends of Tomorrow, né, só para lembrar, eles são aqueles heróis ali, porque eles não teriam impacto nenhum no tempo deles. Então, portanto, a ação deles não afeta nada o resto da humanidade, em tese, se eles viverem a vida normal deles. Então, eu sempre penso agora a carreira a partir dessa descrição da série, né, que eu achei muito interessante, qual é a relevância que eu tenho enquanto profissional. Porque eu não vou entrar nos assuntos de protagonismo, nem desenvolver essa questão da própria carreira profissional, né, isso aí o Magnus vai trabalhar, mas é só para dizer assim que essa minha carreira ela tem que ter um sentido útil, não apenas, né, de simplesmente melhorar minha condição econômico-financeira, que isso também é importante, é significativo, não entra no mérito, a gente sabe muito bem disso, especialmente a gente que já é mais velho, sabe a importância, né, de termos uma carreira, no mínimo relativamente sólida, para que a gente tenha uma certa condição social, quando a gente, uma certa condição econômica, quando a gente fica um pouco mais velho, mas é importante que a gente tenha isso como objetivo. Para Abraão, Deus deu um imperativo para ele, né, ser uma bênção. Para nós, o que Deus diria? Né? Eu continuo achando que Deus
aquilo que ele diz para Abraão pode muito bem ser para nós, né? Que a gente possa ser uma bênção, não apenas na nossa vida e dos nossos familiares, mas no nosso ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, e, por que não, afetando a comunidade global. Porque se todos nós buscarmos o bem comum, né, nós teremos uma sociedade melhor. Uma sociedade egoísta, né, ela não se preocupa com o seu semelhante. Agora, uma sociedade que se preocupa com o seu semelhante, ela tem uma qualidade de vida melhor para todo mundo, inclusive para os maiores protagonistas. Isso a gente pode verificar em sociedades onde se alcançou o bem-estar social, né, notadamente os países do norte da Europa. Eu sempre brinco, né, de tradição luterana, né, então daí é só para mexer um pouquinho aí com os brios do Álvaro, né, o presidente da paróquia ali, né, de São Jerônimo, do conselho paroquial, só para brincar um pouquinho, mas falando uma coisa que é muito séria: quando a gente chega no certo desenvolvimento, a sociedade melhora como um todo, não é por acaso. Então, quando a gente pensar na nossa carreira, pense não apenas em si mesmo, né? Não apenas em suplantar o colega para tomar a vaga dele, né? Mas, sobretudo, para fazer o melhor de si e o melhor para a sociedade. Então, que Deus abençoe a nossa caminhada profissional, que Deus esteja ao nosso lado, que todos nós possamos ser uma bênção, assim como eu tenho certeza que o Magnus vai ser uma bênção para nós nessa noite, nos ajudando a pensar e repensar a nossa carreira profissional, nosso protagonismo dentro dela e assim por diante. Então, que Deus nos abençoe o nosso evento e nos guarde, né? Em nome de Jesus, que a gente suplica e agradece. Amém. Nós que agradecemos ao pastor, sempre com a sua mensagem bem postada, focada ao tema, e como eu sempre digo, isso certamente nos remete a um ato de reflexão. Caso tenhamos algum coordenador de curso que já tenha entrado, ele terá um espaço para saudação, não consigo ver o nome. Enquanto isso, eu já vou fazendo aqui a leitura síntese do currículo do Magnus. Nós estabelecemos que citaríamos apenas algumas das principais atividades, ou de formação, ou de atividade profissional. Magnus é graduado em psicologia e é especialista em gestão de negócios. Citamos 3 áreas macro de atuação: no desenvolvimento de competências comportamentais para líderes e times de trabalho. Ele também é consultor líder na TAI, engajamento, e facilitador de aprendizagem na Lead Edu. E certamente teríamos bem mais informações, mas dentro do que prevemos na montagem dos cartazes, nós colocamos algumas da que enquadramos como principais, deixando o convidado livre para que no início, se quiser colocar um pouco mais da sua atividade profissional, tenha sempre esse espaço. Bem, o momento é interessante e importante, pois tratar de carreira num alunado cada vez mais jovem que temos e na mudança de espaço profissional constante diante da globalização da economia, esse tema nos traz a questão muito importante, que é a atenção para percebermos e podermos perscrutar o futuro. Assim, passamos de pronto ao nosso convidado, a quem já saudei de modo especial, Magnus Gisling. Muito obrigado, Álvaro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quero saudar também o Marco, a Rosa, a Carla, que está dando suporte. Vi que reconheci alguns dos alunos que estão aí, pessoal da Florestal Barra, uma empresa que eu tive o privilégio de desenvolver em evento de liderança. É um privilégio estar aqui e acredito que a minha contribuição seja de proporcionar uma reflexão, justamente. Eu vou fazer uma fala, vou fazer uma apresentação com base em alguns slides que eu separei para compartilhar com vocês. E a gente não vai se alongar muito. Então, até estava aqui na prévia, que é como essas novas tecnologias estão proporcionando algo que lembra a sala de aula, no sentido de um espaço comum e um tema,
e, por outro lado, torna bem mais fácil de ir e vir. Antes também tinha o entra e sai da sala e faz parte, e eu trabalhando com 16 anos com desenvolvimento de pessoas e empresas, em todo tipo de organização, de alguma forma lidava com isso. E hoje as lives no Instagram, aqui também, proporciona que a gente possa entrar e sair e a nossa atenção flutuar por diferentes estímulos. Então, seguramente posso dizer para vocês que o impacto da minha apresentação tem a ver com o quanto que vocês vão se engajar na conversa aqui. Por isso que a gente combinou de fazer algo compacto, tá? Poderia ser de 1 hora, e eu vou fazer uma apresentação aqui de 30 minutos e vou deixar espaço para perguntas e respostas. Então, estou aqui me colocando à disposição e gostaria de ser testado por vocês. Gostaria que vocês fizessem perguntas sobre dilemas, sobre pontos de decisão, sobre questões que vocês lidaram ou estão lidando, e eu experimento uma consideração, algo conclusivo, com certeza, mas assim como estou sendo aqui desafiado nesse momento em me desempenhar em falar sobre um tema tão sensível e importante como foi dito pelo Álvaro e pelo Volmir, e me sinto desafiado por isso, assim como me sinto desafiado no meu momento de carreira, também quero desafiá-los como estudantes, como profissionais interessados enfim, a participarem ativamente. Eu não vou acompanhar de perto o chat, mas depois, quando a gente abrir para perguntas e respostas, eu consigo ver ao vivo, e enquanto isso também a Carla vai estar dando suporte, captando as questões que vocês trazerem. Bom, a minha atuação tem sido, então, como eu falei, em organizações. Eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil e trabalhar com quase que todo tipo de organização, com empresas públicas, empresas privadas, escolas, universidades, e pude encontrar diferentes tipos de profissionais com diferentes ocupações, diferentes profissões, e isso foi incrível. Eu acredito que me dá uma bagagem para estar aqui conversando com vocês, e também preciso expressar o meu respeito pelas pessoas que estão num ponto de carreira, e esse vai ser, vocês vão ver, a minha bandeira, assim, o meu ponto-chave vai ser em que ponto de carreira você está e como que você está projetando o seu futuro. Então, eu tenho muito respeito, porque eu sei que é muito além de carreira que a gente está falando. Quando a gente fala de carreira, a gente leva para o lado profissional, em algum momento a gente pode ver isso de uma maneira superficial. Só que é o nosso tempo de vida, nossos talentos, são os nossos talentos que estão a serviço de alguém, de uma comunidade, e mais do que nunca, considerando a época totalmente sem precedentes que a gente está vivendo, acredito que quem conseguir fazer uma reflexão sobre entender o que está acontecendo aí fora e ao mesmo tempo olhar para si, vai conseguir encontrar ou se consolidar no seu espaço de trabalho. Tá bom? Então, essa é a minha apresentação. Eu não vou me alongar nas questões de formação, mas é um privilégio estar aqui também na UBRA. Já estive algumas vezes a convite da professora Rosa, dando aula. A minha especialidade é isso, desenvolvimento de líderes e times de trabalho, e eu trabalhei durante muito tempo fazendo experiências com as pessoas. E, de pronto, quero compartilhar com vocês também que, de um momento para o outro, todos os meus trabalhos foram suspensos, e eu passei, então, a entender quais ferramentas digitais eu posso usar, e está sendo bem interessante agora, nesse momento, que já apresenta uma perspectiva positiva e me empolga, porque o conteúdo do meu trabalho continua o mesmo, e é uma satisfação para mim poder ajudar as pessoas a avançarem nas suas carreiras, nas suas vidas, e ajudá-las a gerenciarem, a fazerem gestão de empresas, de organizações de uma maneira melhor, mais efetiva, mais humana, mais produtiva também. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Ok. Muito bem. Então, a gente tem
protagonismo na carreira e impacto profissional como o nosso desafio para conversar aqui. Aqui estão minhas redes sociais e os meus contatos. Fico à disposição de vocês para o que precisarem. Quem estiver aí conectado no Instagram pode me encontrar lá. Se quiser fazer também uma marcação, me bota o meu arroba aí. Fica à vontade. Acho que aqui também tem um desafio bem grande para todos nós, que é explorar as redes sociais e entendê-las de uma maneira muito diferente do que foi um dia. Hoje é uma oportunidade de exercer influência e compartilhar com as pessoas aquilo que a gente pensa e projetar também aquilo que a gente faz no nosso trabalho. A nossa agenda eu vou comentar sobre o panorama do mundo do trabalho, sobre carreiras em transformação, a importância do aprendizado, impacto e realização, a combinação perfeita, porque às vezes a gente pode ter um grande impacto e estar infeliz, e o contrário também é verdadeiro. E na última parte, então, perguntas e respostas. Muito bem. Sobre o panorama, eu acessei uma série de pesquisas sobre o mundo do trabalho, de algumas das maiores consultorias do mundo, a Accenture, a McKinsey, a Deloitte, e todas elas assim trazendo percepções semelhantes sobre o que está acontecendo no mundo. Nós estamos numa aceleração de transformação impressionante e muito do que a gente conhece sobre o trabalho já está mudando ou vai mudar mais ainda. Então, através da minha fala aqui, eu gostaria que nós não pensássemos tão somente sobre aquilo que a gente vê ao nosso redor ou o que a gente vê na nossa empresa, mas nós entender que o movimento ele é maior, ele é global e ele vem cada vez com mais força. Quero dizer que há um tempo atrás eu poderia estar conversando, né, nós poderíamos estar conversando sobre o mesmo assunto e alguém dizer que isso é uma coisa de uma empresa tecnológica ou de uma empresa grande e não vai me afetar. E podemos afirmar que não é verdade. Bem ou mal, nós vamos precisar entender o que está acontecendo sob a pena de ser espremido, esmagado pela essa onda de transformação. Então, um dos aspectos que se discute bastante, vocês como administradores devem lidar com isso também, é sobre o quanto que o aumento de tecnologia impacta nos empregos. E tem gente que fala, né, que então as máquinas vão substituir os homens. Em parte, isso é verdade, porque, e especialmente para trabalhos rotineiros, trabalhos manuais, a gente tem uma perspectiva da automação assumir uma boa parte dos empregos, o que vai exigir que as pessoas se ajustem, façam adaptações. Alguns empregos estão desaparecendo, também é verdade, mas muitos de nós teremos a oportunidade de fazer adaptações junto com nas nossas empresas, através das nossas empresas, e a academia também tem uma função de reflexão em relação a isso. Agora, o outro ponto que vale a pena comentar sobre isso, só para esclarecer também o meu ponto de vista, é de que a gente está precisando de muito profissional qualificado para as questões de tecnologia. Então, por um lado, algumas vagas desaparecem, por outro, muitas outras aparecem. E a gente tem uma lacuna importante que é de habilidade. Então, nós não vamos conseguir preencher todas essas vagas porque a gente não está preparado para preenchê-las. Então, isso sim é um risco para a questão da nossa sociedade, porque se nós não conseguirmos lidar logo com isso, a crise vai se ampliar e o desemprego aumentar ainda mais do que já estava ou vai, com a recessão agora que já entramos oficialmente, que, pelo que eu saiba, nós já vamos também aumentar o número de desemprego, então a gente tem algumas questões críticas para endereçar em relação à educação. As tecnologias exponenciais são consideradas assim os motores das transformações. Vocês devem estar ouvindo sobre transformações, a revolução digital.
a transformação digital e o quanto que essas tecnologias vão mudar a forma como as empresas fazem negócio, a forma como as empresas se conectam com seus públicos, como que elas fazem negócios. Eu já entrei aqui no slide de carreiras, então depois eu vou retomar um pouquinho essa questão das tecnologias exponenciais, mas só para citar para vocês, e quando eu cito, gostaria que vocês pensassem o quanto que vocês conhecem sobre essas tecnologias. Então, a gente tem a inteligência artificial, a robótica, a computação em nuvem, a automatização de processo e a sua robotização. São algumas aí das tecnologias que são consideradas as promessas para impactar a forma como o mundo funciona. A internet das coisas, a Big Data. Eu confesso para vocês que tenho diferente tipo de entendimento sobre cada uma. Me considero leigo na maioria delas, mas o que eu tenho feito é buscado me informar e participar de fóruns e discussões sobre o assunto, entendendo que isso vai fazer parte do nosso futuro e vai ser um diferencial profissionais que conseguem, pelo menos, ter um entendimento de como que essas tecnologias estão vindo e, apesar de elas chegarem primeiro em países de primeiro mundo ou em empresas de alta tecnologia, como eu falei, cada vez, mais do que nunca e cada vez mais, as tecnologias estão acessíveis para quem conseguir acessá-las, e o conseguir não se trata tão somente de crédito, de dinheiro, porque dinheiro existe, se trata de competência e capacidade para desenvolver projetos que possam explorar essas tecnologias e se beneficiar delas. Então, a gente tem aí uma democratização das tecnologias como jamais vimos no passado. Tudo bem até aqui? Estão me escutando bem? Sim, estamos. Tá, ok. Porque eu não estou vendo vocês, depois eu volto aí para a tela. Bom, a carreira como construção e o acúmulo de aprendizados é um fator-chave para considerar mudanças. Isso aqui é um ponto central da nossa fala aqui, da nossa aula, porque ainda vejo muito forte a noção de que se eu, por exemplo, mudar de carreira, eu estou voltando para o estaca zero. Ou se eu mudar de curso dentro da faculdade, ou se eu fizer outra faculdade, eu vou estar botando fora a que eu fiz. E essa concepção é equivocada e antiga, em minha visão. A gente precisa entender que as competências, elas são construídas ao longo de uma vida e não começam tão somente no início da fase adulta, mas elas vêm de toda a história daquilo que dos lugares que a gente frequentou, do tipo de comunidade que a gente viveu, da escola que a gente estudou, e tudo isso a gente vai carregando ao longo da nossa vida e vai moldando a nossa carreira. Dando um exemplo para vocês, eu fiz parte dos lobinhos e dos escoteiros, e isso simplesmente foi fundamental para que depois eu viesse a trabalhar com o que eu trabalho, fazendo dinâmicas e desenvolvendo liderança. Então, a gente tem a igreja também, os grupos religiosos tendo um papel importante nisso. Então, aqui, gostaria que vocês pensassem de uma maneira bastante ampla, em termos seja de competências, de expertise, de aprendizado, de conhecimento, tudo conta na hora de nós moldar o nosso futuro. E isso, ainda a gente tem uma visão muito tradicional, e infelizmente os gestores não têm uma visão de valorizar o profissional, olhando ele como alguém integral. Ainda é um foco bastante forte no currículo, naquilo que eu fiz, seja academicamente ou onde eu trabalhei, o que também me molda, mas a gente precisa urgente olhar de uma maneira diferente para que possamos, nas empresas em que gerenciamos, ter um ponto de vista mais orgânico em relação à carreira. Também tem uma perspectiva de que, diferente do que alguns de nós, ou também os meus pais, por exemplo, tiveram uma carreira praticamente única ao longo da vida, nós podemos hoje ter diferentes, eu vou chamar de ocupações, vou ter diferentes ocupações ao longo da vida, eu posso ter 2 em paralelo, 3, então a gente está
num ambiente muito propício à experimentação, ao protagonismo, de forma que a gente possa, de forma que a gente tenha um leque de oportunidades e os paradigmas da sociedade ainda nos bloqueiam em relação a isso, e eu acredito que esse seja um ponto-chave aí para a gente poder desconstruir, para poder construir organizações mais inteligentes, organizações que abracem melhor a multiplicidade de experiências e entendam essas experiências como fator de diferencial aí para avançar. A vulnerabilidade é uma questão que tem sido bastante discutido, não sei se vocês estão acompanhando, o quanto que expressar a vulnerabilidade é um fator de conexão com os outros e o quanto que é preciso ter coragem para expressar a vulnerabilidade. A Brené Brown é uma autora que está falando sobre isso e tem falado assim o quanto que durante muito tempo nós vivemos uma época em que aprendemos que não devemos expressar nossas vulnerabilidades porque isso nos enfraquece, não é verdade? E agora a gente está aqui falando que expressar vulnerabilidade conecta as pessoas e nos torna, não nos torna, mas nos possibilita se conectar como humanos. Então aqui tem um ponto-chave em termos de carreira que a gente possa compartilhar com as pessoas mais aquilo que a gente está pensando e compartilhar com as pessoas também as nossas dificuldades. Apesar de que nós temos uma oportunidade de focar nos nossos talentos. Eu tenho acessado uma ferramenta da Gallup, que é uma empresa internacional, e ela trabalha com os 34 talentos, e ela mapeia os seus 5 talentos principais. Eu tenho achado bem interessante, porque também é outra mudança em relação a posicionamento de carreira. Em vez de nós focar tanto nas nossas fraquezas, a gente poderia focar mais nos nossos talentos e isso definir ou pelo menos contribuir para aquilo que a gente vai fazer dentro da organização, não se perdendo tanto a cargo, mas sim a função. E a atitude, mais do que nunca, é importante a gente ter pessoas que possam ter essa coragem de se posicionar e o que acontece de fato, e depois quero saber de vocês, se vocês concordam, mas eu tenho percebido, especialmente em empresas e organizações, as pessoas com medo de expressarem aquilo que pensam. Então, em vez de nós ter uma posição proativa, uma posição de dar o passo à frente, de arriscar, a gente tem exatamente ao contrário. Em busca de segurança, as pessoas acabam se retraindo, e isso, de fato, prejudica tanto a pessoa, em termos da carreira, do crescimento de carreira dela, quanto a organização que ela trabalha. Então, nós, como gestores, como líderes, precisamos trabalhar o encorajamento e nesse sentido, a Google fez uma pesquisa que chama o Projeto Aristóteles, que identificou, eles pesquisaram as 400 equipes com o melhor desempenho deles no mundo e encontraram vários pontos importantes que definiam esse sucesso. Um deles chama segurança psicológica, que é o quanto que as pessoas se sentem à vontade para arriscar, à vontade para falarem aquilo que pensam, sem serem julgadas ou sem serem punidas por isso. Então, essa criação desse ambiente, ela vai além da confiança 1 a 1, ela é a confiança que o time acaba projetando para as pessoas se sentirem mais seguras, e isso é bastante interessante. E quando eu estou falando de carreira também, gostaria que, pelo menos da forma como eu compreendo, existem 3 tipos principais de carreiras: as carreiras corporativas, que podem ser em empresas privadas, numa universidade, por exemplo, também, em diferentes tipos de organização, mas é uma conexão CLT ou não também, as carreiras públicas e também as carreiras empreendedoras, né, pessoas que têm seus próprios negócios. Então, eu defino essas 3 carreiras. Eu fiz uma projeção aqui, não tem relação com essas carreiras, tá? Vocês poderiam pensar que sim, mas eu fiz uma projeção de diferentes tipos de caminhos de carreiras, tá? E realmente não tem relação, porque tu pega uma carreira de piloto ainda tem uma questão de acumular horas e ter experiência, e isso faz com que ele cresça na organização. Algumas carreiras públicas também têm isso.
mas não quer dizer que uma carreira pública vai ter vamos dizer assim, uma ascensão. Acho que as carreiras jurídicas a gente pode dizer que tem muito dessa lógica. Mas aqui eu projetei 3 carreiras e botei assim, como se fossem 3 pessoas com suas histórias, e nós olhando ela como uma história feita. É muito diferente você estar construindo uma carreira e olhar para uma carreira que foi construída. Uma carreira que foi construída, tu consegue ver o caminho como está aqui. É isso que eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo, de que todos nós que estamos aqui estamos construindo a nossa carreira, e hoje mais do que nunca, mesmo quem for se aposentar também pode pensar que a carreira continua, mesmo que seja desenvolvendo aí uma paixão, um hobby. Então a gente pensa a carreira de uma maneira mais ampla. Então, eu coloquei esses caminhos aqui para a gente ver que eu acho que tem muita comparação por aí afora em relação à questão de carreira. E, obviamente, eu já me peguei fazendo isso também, a gente olhando para alguém e se comparando e se criticando ou se achando o máximo em relação ao seu posicionamento. Isso, para mim, é um grande equívoco. Nós devemos nos concentrar no nosso caminho. E esse caminho, ele é tão importante a gente conseguir reconhecer que caminho que a gente está trilhando, porque um outro ponto que eu percebo que existe muito forte nas organizações é a falta de realização. A pessoa está infeliz e ela está empurrando com a barriga aquela situação de fazer uma mudança que ela quer fazer. E isso não é legal, né? Isso é ruim. De novo, ruim para a pessoa, ruim para a organização, ruim para a família. Então, a carreira é um caminho único. Mas aqui, se a gente olhasse, se a gente tivesse a oportunidade de olhar, e a gente tem essa oportunidade para o passado, a gente consegue ver o caminho. Mas a carreira é uma construção muito mais orgânica do que linear. Então, a gente pode pensar que ela é menos reta e mais curva. E para cada momento de carreira, a gente pode pensar até em pontos altos, em pontos baixos, ou a gente pode pensar em questões de status, ou a gente pode pensar em questões de impacto, ou a gente pode pensar em termos de grana, a gente pode pensar em referente a várias coisas. Mas esse caminho que a gente vai trilhando, se a gente olhar de perto, ele é o caminho que a pessoa está fazendo, ele é um momento de vida, ele tem uma série de elementos, de variáveis que estão pegando ao redor. Eu não vou entrar nessas variáveis, obviamente, e vou tentar trazer um ponto que eu considero chave aqui para vocês. Mas olhem para isso e percebam assim, a gente está olhando a carreira ao longo da vida e estamos dizendo que a gente tem, como disse o pastor, vários turning points, que são assim, momentos de virada. Esses momentos de virada muitas vezes acontecem por questões externas, por uma questão de mercado, ou porque o nosso líder tomou uma decisão de nos movimentar, de nos dar uma promoção que envolvia mudar de cidade, ou nós fizemos um curso que nos possibilitou fazer uma transição de carreira. Aqui a gente pode pensar em inúmeras situações. Então, o que me interessa, vamos imaginar que agora, olhando para uma pessoa, em vez de olhar a carreira ao longo da vida, me interessa saber qual é o ponto que você está e qual é o ponto que eu estou. Essa é a questão-chave. Assim, e mesmo olhando para esse círculo preto, tá, que é o ponto-chave, eu venho aqui de uma decrescente, mas ele vem de uma linha reta, mas vem acontecendo um monte de coisas. Então, antes de uma decisão ou de uma mudança real, vem acontecendo um monte de coisa com as pessoas. Por isso que eu adianto para vocês que é uma combinação perfeita de realização e impacto, porque ela é um momento difícil de encontrar. Vai ser em alguns momentos da nossa carreira que a gente vai ter isso, ou em alguns papéis que a gente desempenha. Então, aqui eu coloquei até que são decisões, este ponto fala de decisões sobre o meu trabalho atual, sobre o nível de contribuição que eu estou dando para onde eu estou trabalhando, ou de um novo trabalho, de um novo negócio que eu pretendo desenvolver. Então, considerem isso. A gente está num ponto, aqui está mais ou menos no meio da carreira, mas eu sei que vários de vocês estão no início de carreira, outros de vocês estão no meio, outros de vocês estão mais adiantados, em termos de tempo, de anos. O fato é que todos nós estamos em certo momento.
todos estamos lidando com essa situação de pandemia, todos fomos afetados, então, neste sentido, também é democrático. Todos nós temos a chance de construir um futuro. Ele está em branco. E eu coloquei aqui que este ponto-chave e a decisão que a gente toma a partir daqui define um caminho. Então, de novo, a gente volta para 3 tipos de decisões que podem me levar para 3 caminhos diferentes e podem fazer eu avançar em relação a impacto, em relação à realização, em relação à grana, em relação, enfim, à satisfação de família. Isso é o que me interessa. Então, eu separei para vocês aqui um modelo que possibilita fazer uma reflexão sobre o ponto que você está agora. Obviamente, ele é mais aplicado em empresas de alto desempenho e eu acho que eu considero este modelo bem prático. Então, espero que vocês gostem, depois vocês vão me falar ali a percepção de vocês. Então, a gente vem o caminho que a gente fez para o passado, eu consigo colocar num currículo. Então, eu olhar o histórico de alguém me dá uma noção de por onde essa pessoa circulou e quais experiências que ela teve. Uma entrevista pessoal me dá uma ideia também mais ampla. Agora, o que cada um de nós vai fazer no futuro é difícil prever. Eu posso ter uma tendência. Então, pessoas que estão interessadas, que estão estudando, que estão aprendendo, têm mais chances de ocupar um lugar no mercado de trabalho futuro. Outras, e muitas que nós conhecemos, vão, infelizmente, pagar um preço mais caro. E eu não sei em qual que eu estou aqui, mas gostaria que vocês refletissem de onde vocês estão agora, se com o que vocês vêm fazendo e com o nível de reflexão do posicionamento que vocês estão agora, essas coisas continuarem do jeito que estão, que caminho de carreira vocês vão seguir. Vocês vão ter mais felicidade, mais realização no futuro e vocês vão ter mais impacto no trabalho que vocês estão ou menos. Então vamos refletindo sobre isso. Eu trouxe aqui o estado de flow, é uma teoria de um húngaro, que é esse Mihaly, e eu tive contato com esse material já faz muitos anos, eu nunca esqueci de que ele fala do estado de flow, que é o estado em que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente está feliz, que a gente não vê o tempo passar, que não precisa ninguém dizer para nós como é que a gente está indo, porque a gente tem uma noção exata de como é que está indo o nosso desempenho. Então, eu não vou explorar tanto, mas ele trata assim da relação dos desafios com as habilidades que nós temos. Então, não adianta também eu, por exemplo, eu querer ser promovido e entrar num cargo de gerência da empresa onde eu trabalho, de uma hora para outra, vamos dizer que eu tenho confiança de alguém, e eu entro nesse cargo, só que eu não tenho as habilidades para desempenhar aquele cargo, eu posso ter um grande desafio, o maior desafio da minha vida, mas se eu não tenho as habilidades, eu vou ter uma ansiedade absurda, então ali está estressado e alerta, se eu tiver um desafio e não ter as habilidades, eu posso estar muito preocupado, e assim a gente pode ter um desafio forte e não estar preparado, ou a gente pode estar assim, puxa, eu sinto que eu estou sendo subutilizado. Então esse é um outro ponto-chave. Aquilo que eu aprendi e a competência que eu tenho está condizente com a responsabilidade que eu tenho no meu trabalho, está condizente com o quanto que eu estou ganhando de dinheiro no final do mês. Essas questões são interessantes a gente refletir, porque elas nos dão uma ideia para onde a gente precisa correr. Se a gente precisa aumentar o nosso desafio ou se a gente precisa correr para aprender mais. O fato é que essas duas coisas precisam vir de uma maneira mais ou menos equilibrada, até chegar ao ponto de flow. O flow é o estado que eu falei para vocês que seria essa combinação, é quando eu estou realmente feliz pra caramba naquilo que eu estou fazendo e contribuindo ao máximo com as minhas competências. Muito bem, então só para vocês visualizarem aqui um diagrama que eu gosto bastante. Voltando aqui para o nosso ponto-chave. Então eu tenho uma decisão, eu estou num momento do meu trabalho, seja no emprego que eu tenho, seja na minha empresa, seja se eu estou desempregado, de que forma que eu estou me posicionando. Então,
esse modelo de performance total, ele traz 3 elementos como sendo um mapeamento do meu posicionamento, tá? Então, eu tenho os objetivos de performance, que é quais são as metas que estão me puxando, qual a direção que eu estou indo e o quanto que elas são claras. Então, até aqui a gente chama, às vezes, objetivos de performance stretch, que é quando eu já tenho um objetivo desafiador, que é o SMART, né, que é aquele específico, mensurável, atingível, relevante, definido no tempo. E mais do que o SMART, ele é ainda mais desafiador, que seria esse stretch. Então, os objetivos de performance é aquilo que eu estou correndo atrás, vamos dizer assim, que são meus indicadores, também chamados de indicadores-chave. Depois eu tenho aqui as competências e tenho as responsabilidades. Vamos começar com as responsabilidades. Responsabilidade descreve tudo aquilo que a pessoa foi contratada para fazer. A gente recomenda que, e cada um de vocês pode fazer esse exercício depois, escrever as responsabilidades-chave da principal, da mais importante para menos importante, de 3 a 5 responsabilidades-chave. Este aqui é um super exercício de entender qual o papel que eu desempenho hoje. Porque vale um parêntese de que cargos e salários, pessoal, ficou antigo. E ainda a gente tem, vamos dizer assim, antigo no sentido de que eu não posso criar uma estrutura muito rígida dentro da organização que não possibilite uma certa mobilidade, ou que algumas pessoas assumam diferentes papéis. Então, eu fazer um exercício de escrever ou de discutir, e consequentemente discutir com o meu gestor quais são as minhas responsabilidades-chave, só essa discussão já pode, de alguma forma, me colocar muito mais focado e competente naquilo que eu faço. O que acontece na prática é que muitas pessoas estão desempenhando seus trabalhos sem ter clareza daquilo que elas foram chamadas para fazer. Então, aqui a gente tem o foco do trabalho. Depois a gente tem os objetivos de performance, como eu falei, então tem a ver com as atividades diárias, tem a ver com aquilo que tu precisa fazer e aquilo que o teu grupo também precisa fazer, e aqui foca em impacto, em realização, em ações. Então a gente pode pensar aí nos KPIs, que são os indicadores-chave de performance, como sendo vamos dizer assim, os ímãs que vai nos levar ao alto desempenho. Então, é uma parte também super importante e, da mesma forma como as responsabilidades, a gente tem, enfim, não sei se eu estou exagerando aqui, mas sérios problemas de forma geral nas organizações, porque as pessoas nem têm clareza daquilo que foram chamadas para fazer e nem têm metas que impactam no negócio. E, por último, competências. O que você precisa para desempenhar o trabalho, que tem a ver com o chave das competências, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí, este é o ponto que me interessa mais e que também passa pela minha especialidade aí, como sendo um facilitador de aprendizagem e no meu trabalho, conectando pessoas e negócios. Nós temos 3 tipos de competências, que são as soft skills, as hard skills e as competências digitais. Então, aqui está o ponto mais importante. Tudo que eu estou vendo de pesquisa aponta para a necessidade de nós nos desenvolvermos, de nós aprendermos. E aqui a gente tem os executivos dizem nas pesquisas que estão preocupados, e dá para entender porque não é fácil aprender coisa nova. Pega mesmo agora nessa quarentena, o quanto que nós de fato conseguimos sair de um ponto que nós estávamos para um ponto de aprender algo novo, ou entender de uma nova tecnologia, ou escrever um projeto de negócio. Então, aqui, a gente tem assim, a grande investida de pessoas e de empresas, e obviamente a gente está num ambiente privilegiado que é a academia, é a necessidade de aprender. Quem conseguir aprender o mais rápido possível sobre aquilo que está acontecendo no mundo vão ser as pessoas que vão se adaptar mais. Não são as mais inteligentes, não são também mais as pessoas mais que mais conhecem gente, que tem um QI mais alto. Então, notem que a gente tem as competências comportamentais, então, que são as softs. Nós temos as competências técnicas e as digitais entraram nesse jogo. Antes nós tínhamos só as 2. Então, pessoal, de uma maneira assim bem resumida,
mas eu vou pedir também que vocês imaginem isso, uma composição, se nós pensar em termos de perfil profissional, a gente já fez o recorte dos três ali, a gente tem responsabilidades, objetivos de performance e competência. Dentro de competência, eu tenho uma combinação de diferentes tipos, que são as comportamentais, que crescem muito na nova economia. A gente tem uma pesquisa da Mercer, bem atual, de 2020 agora, eles apontando a questão da empatia como sendo um diferenciador de pessoas. Nós temos a questão da colaboração muito forte já há bastante tempo. Nós temos a questão de uma liderança inclusiva, nós temos a questão da diversidade como sendo também um fator de competitividade das organizações. Então, as questões comportamentais, de fato, ocupam um espaço importante, e uma outra pesquisa da McKinsey projeta uma maior exigência dessas competências no futuro para os profissionais. Agora, as questões técnicas que têm a ver com o curso que a gente desenvolve na faculdade, elas obviamente são super importantes também, são críticas. O que acontece é que as comportamentais elas são mais estáveis, elas são mais perenes, e as técnicas são mais voláteis. Então, eu tenho como a tecnologia e a produção de conhecimento científico cresce exponencialmente, a gente vai precisar estar renovando a todo tempo a questão técnica. E a questão digital tem a ver com o que a gente está fazendo agora, essa habilidade para se conectar, habilidade para compartilhar, para trabalhar junto, para trabalhar remotamente, está sendo, enfim, totalmente relevante, não só pela pandemia. O que aconteceu foi que a pandemia acabou acelerando tudo isso, e então a gente tem aí uma conexão de uma nova área aí de competências, que são essas digitais. Então, como que a gente projeta nosso conhecimento nas redes sociais, como que nós conseguimos manter produtividade utilizando ferramentas de tecnologia. Então, a gente tem hoje várias ferramentas de colaboração à disposição no mercado, e o que eu acho mais interessante disso é que as reuniões presenciais são muito boas, vão continuar tendo também, só vão diminuir, vão tornar ainda mais valiosas, mas eu acredito que as reuniões de trabalho, estou falando, né, de projetos à distância, elas possibilitam que tu tenha um entregável mais claro através do uso da tecnologia. Então, a gente tem algumas ferramentas que traz um template e a equipe constrói em cima daquela ferramenta, e no final daquele dia, tu tem ali um produto da reunião, eu acredito, mais interessante do que a gente tinha, do que a gente conseguia produzir antes nas reuniões presenciais. Muito bem, vamos em frente. Aqui a Accenture, que é uma consultoria também, trazendo o futuro do trabalho em 4 aspectos determinantes. Então, a gente tem a questão do digital e do humano sendo aí um motor de convívio, de produtividade. Nós conseguirmos não fazer com que a distância física nos distancie, e sim até possa nos aproximar, possa quebrar fronteiras. Então, aqui a gente tem hoje do que já se previa no passado, que é uma perspectiva de trabalhadores em qualquer lugar, independente da sua condição, que possam se conectar remotamente. Então, a gente tem aí uma questão bem interessante. O trabalho cooperativo e colaborativo, a capacidade de transitar em diferentes equipes, a flexibilidade para assumir papéis diferentes, entender que tem momentos em que a liderança precisa ser diretiva, sem dúvida. Na liderança democrática não quer dizer a falta de liderança ou ser boazinho, ser bonzinho. A gente precisa de uma liderança firme, mas também a gente precisa de líderes que consigam compartilhar poder, compartilhar decisões com as pessoas, e isso nada mais justo porque as pessoas têm condições de contribuir, quando elas têm, né? Muitas vezes têm. Então, e um outro aspecto é
o líder conseguir abrir mão do seu papel de liderança e deixar que outra pessoa com mais condições para aquele momento assuma. Então, essa organização mais matricial do que hierárquica também dita aí os rumos da nova economia e como que essas novas empresas estão funcionando. E também uma mudança em relação à relação com o cliente, de que o cliente pode tudo, muito uma relação mais transparente e uma distribuição de poder mais interessante. Eu faço parte hoje de um grupo que sou embaixador do Capitalismo Consciente. Eles trazem essa perspectiva de valorizar os shareholders, que são todos os públicos interessados da organização. Então, a gente tem não só uma quebra de barreiras entre setores, isso já é uma coisa mais antiga, mas ainda hoje a gente vê nas empresas, mas a gente tem uma quebra de fronteiras, de barreiras da organização com seus fornecedores, seus parceiros, seus clientes. Então, a pesquisa do Deloitte também aponta isso, eles chamam a ascensão da empresa social, uma empresa muito mais conectada com seus públicos e muito mais responsável socialmente também. Então, baseado em conhecimentos e tarefas, muito mais por projeto, muito mais focado naquilo que precisa fazer. Essa é uma questão também que está revolucionando as relações de trabalho, está possibilitando que a gente tenha aqui o próximo ponto ali, a questão do trabalho muito mais flexível e fluido. Fluidez, não à toa, não somente o Mihaly fala na questão do flow, mas a gente está vendo as pessoas querendo mais fluidez, mais flexibilidade em relação às estruturas, em relação ao tempo que elas trabalham, né, ao horário mais rígido, com quem elas trabalham. A gente tem também as questões de contratação, que podem mudar muito, não se restringe a CLT, obviamente este é um ponto crítico aqui no nosso país, polêmico também, mas é uma situação que vem avançando e assim, no nosso entendimento, para que a gente consiga ter competitividade, a gente vai ter que ser fluido, a gente vai ter que ser ágil e, ao mesmo tempo, obviamente, a gente tem que proteger as pessoas, ajudar as pessoas a construírem seus benefícios, enfim, se protegerem em relação ao futuro. Aqui uma formatação de competências que eu achei interessante, só para compartilhar com vocês. Algumas coisas que a gente falou, a capacidade de criar e resolver problemas, ser colaborativo, desenvolver conhecimento técnico. Então, como fator crucial, eu acho que a gente não pode cair vamos dizer assim, no equívoco de dizer agora que as questões humanas são tudo, elas são uma parte fundamental, mas a gente vai ter que olhar para as questões técnicas e falando para a empresa, como a empresa agrega valor aos seus públicos, e quando a gente fala em carreira, a gente tem que pensar como que nós estamos conseguindo, através do nosso conhecimento, agregar valor, e isso está relacionado com aquilo que a gente viu antes, que é que tipo de responsabilidade que eu tenho condições de assumir com base no que eu já fiz e com base no que eu conheço. Então, aprender para ganhar, cultivar uma mentalidade de crescimento, algo bastante importante também, para que a gente possa, a gente fala de modelo mental, né? Esse modelo mental de abundância, um modelo mental de cooperação, ele traz uma possibilidade de nós ser muito mais abertos e confiar uns nos outros. Também tem uma questão cultural importante aqui no nosso país, enfim, e especializar-se cada vez mais para que a gente possa assumir novas responsabilidades no futuro. Bom, então, durante muito tempo, eu acredito que a gente viu as carreiras sendo muito lineares, uma construção tijolo pós-tijolo, e também a gente tinha nas organizações a questão do planejamento de carreira, e que era a responsabilidade das empresas apresentar esse plano. Isso vem mudando ao longo dos anos. A gente tem hoje, mais do que nunca, a possibilidade e a premência dos profissionais assumirem a responsabilidade pelo seu rumo, mas isso não livra, vamos dizer assim, as organizações da responsabilidade de terem uma política, de terem uma lógica, de conseguirem que a sua estrutura dê conta dos talentos e da mobilidade desses talentos
é de acordo com as demandas do negócio, é óbvio, mas também de acordo com as demandas individuais. Por isso que as organizações do futuro já são e serão cada vez mais orgânicas, humanas também, tecnológicas e com muito mais caminhos para que as pessoas possam trilhar. Por isso, o ponto-chave aqui da minha apresentação é sobre posicionamento. Mais do que pensar na questão da carreira como um todo, de onde que eu quero chegar lá na frente, isso é importante, é óbvio. Eu tenho uma ambição, eu tenho um sonho, isso vai me levar para um caminho interessante sempre. Se eu estiver correndo atrás de um sonho, sempre vai valer a pena. Agora, eu saber exatamente o que eu vou fazer daqui 15 anos pode ser arriscado demais, porque muita coisa pode mudar. Então, a forma de eu construir a minha carreira de uma maneira eficiente é eu refletir sobre qual espaço eu estou ocupando hoje, qual o impacto que o meu trabalho tem hoje, quem que ele está ajudando e o quanto realizado eu estou. Até porque esse balanço, ele não é necessariamente sempre crescente. Eu posso, em algum momento, abrir mão do impacto ou abrir mão de uma responsabilidade para ter uma realização maior. Agora, é interessante que eu possa andar com esses dois juntos, porque simplesmente eu estar, vamos dizer assim, feliz aonde eu estou e do dia para a noite esse trabalho desaparecer, não vai também ser legal para mim, enfim, para minha família. Então, se eu puder estar fazendo uma reflexão e buscando esse balanço entre aquilo que me faz feliz, que isso muda ao longo do tempo também, com o impacto que eu estou tendo, vai possibilitar que isso me direcione para que aprendizado eu preciso ter e que tipo de responsabilidade eu quero assumir. Na medida em que eu tenho esse direcionamento nessas duas questões-chave de aprendizado e de responsabilidade, pode ser que esteja aí o meu futuro. E aí, a escolha que eu fizer em relação a este aspecto, geralmente, se a minha aprendizagem está atrasada, eu preciso acelerar a minha aprendizagem e na minha experiência, aproveitando o que eu faço hoje, independente de onde eu esteja, para que eu possa me aproximar do meu objetivo, que é o meu próximo passo. Então, a carreira hoje é muito mais uma trilha do que um trilho. Então, a gente pega essa floresta aqui, cada um está trilhando um caminho, e esse caminho não vai ser igual para ninguém. Alguns estão passando por uma mata mais fechada, outros já têm um caminho mais aberto. O que importa é que a gente possa estar realizados e impactando para a sociedade, enfim, encontrando sentido para aquilo que a gente faz. E aí eu trago para vocês aqui um diagrama japonês, que é o Ikigai, que fala sobre uma relação entre vários aspectos, eu gosto muito disso. Ele fala aqui, o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom para o mundo. Essa relação, né, nunca vai ser perfeita. Imaginem essas bolinhas elas se movimentando. Mas é um pouco do que eu acredito que seja o desafio de encontrar uma carreira significativa e uma vida significativa. Diferente do que a gente gostaria, muitas vezes desejaria, as coisas não vêm prontas, elas precisam ser construídas. Então, e a gente não necessariamente está sozinho, mas a jornada que a gente está trilhando, ela é individual. Agora, a gente conta com pessoas próximas, a gente conta com mentores, a gente conta com líderes, a gente conta com colegas, com amigos, com família, com comunidade. E quanto mais a gente conseguir circular dentro junto com esses grupos, eu acredito também mais suporte nós vamos ter, porque sabemos que o networking é fundamental para que a gente possa ocupar esses espaços que a gente acredita que a gente merece. Mas, de novo, não vem pronto, ninguém bate na porta e diz, tem aqui uma oportunidade para ti, tu quer assumir. Acho que as coisas não acontecem bem assim. No final das contas, protagonismo está em entender o ambiente, conhecer a si mesmo, escolher caminhos e sentir-se responsável pelos resultados. Não é assumir tudo ou se sentir culpado por algo ou achar que tudo que acontece é de responsabilidade própria. Mas
dentro da sua autonomia, dentro de escolhas que nos são possibilitadas, sim, nós temos uma responsabilidade e aí está também a maturidade. Né? Pessoas que são mais maduras são pessoas que são conscientes das suas escolhas, têm consciência de que podem escolher, ao escolher se responsabilizam pelos resultados e isso os torna mais livres. E pessoas mais imaturas se sentem mais vítimas da situação, do cargo, da empresa, e isso causa uma sensação de aprisionamento. E o nosso trabalho, como líderes e como educadores, é ajudar as pessoas a se libertarem. E eu acredito que nós vamos ter uma sociedade mais feliz, na medida, e pessoas mais felizes na medida em que as pessoas possam assumir o seu protagonismo em relação às suas vidas e às suas carreiras, e em parceria com seus líderes, com as suas empresas, enfim, com outros profissionais e outras pessoas possam avançar e possam ocupar um lugar legal no futuro, apesar de tanta dificuldade, de tanta notícia negativa, enfim, de tantas coisas também que não estão acontecendo conforme poderiam. No final das contas, tecnologias, processos e estruturas evoluem exponencialmente, então não tem volta, e a valorização das pessoas ocupa um lugar ainda mais importante nesse processo. A hora de agir é agora. É isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou abrir para perguntas e respostas. Aqui estão os meus contatos, depois vai ter ali, eu vou tirar da apresentação e vou voltar aqui para a tela. Gostaria de saber aí comentários, o que vocês acharam, perguntas, e no que eu puder ajudar aí nesses minutos que nos restam, vai ser um prazer. Muito bom, Magnus. Então, temos a abertura desse espaço, né, para os participantes. Muito bem. Talvez antes da primeira colocação dos que estão sintonizados aí no nosso encontro virtual, tu colocou mais ao início em forma de uma pergunta sobre a expressão que ocorrem no medo de expressarem, né, nas organizações seus sentimentos. Quando eu te ouvi, eu me lembrei de uma pesquisa, Magnus, que teve alguns anos atrás, e ela tinha a seguinte pergunta: o que lhe tira o sono? Ou seja, qual era a maior preocupação? Em 87 países foram questionadas pessoas e deu saúde em primeiro plano. Sentimentos foi o segundo mais votado. Eu até pensei que algum dos assuntos típicos de Brasil, como o financeiro ou segurança, estariam à frente, mas na Europa eles ficaram bem atrás. Mas, conjuntamente a isso, existiam outras perguntas. E uma delas dizia assim: quais os temas que você mais gosta ou aborda ou fala da parte informal, óbvio, né, nas organizações onde está? E saúde não figurou. Veja, então, o que lhe traz a preocupação não é tema abordado com colegas onde passa as principais horas do dia e os principais anos de sua vida. Né? Pode parecer até um pouco de contrassenso, forma de não expressar isso em um outro ambiente. É interessante, e este ponto de saúde, agora até com a pandemia, ele ganhou uma notoriedade, assim, ele vem como um ponto importante para a gente poder cuidar como gestores, porque, pelo que eu entendi, assim, disso, as pessoas não necessariamente, elas falam que é uma preocupação delas, mas quando no dia a dia elas acabam não compartilhando sobre isso. E tinha uma questão assim de se as empresas eram muito paternalistas ou não, e eu acredito que não é a questão de ser paternalista, mas as empresas que olharem para as pessoas de uma maneira integral, que têm as suas famílias, que têm questões de saúde, que têm essas preocupações, vão conseguir engajar também, vão conseguir cuidar dessas pessoas e elas vão conseguir, consequentemente, também dar um impacto, dar um resultado para a empresa melhor.
mas não acho que seja uma questão de troca de interesses. Acho que é uma questão de humanidade conseguir, de alguma forma, suportar, na medida do possível, questões de saúde e outras tantas referentes à vida das pessoas. Ok, segue o espaço para manifestações. Pessoal, perguntas, dúvidas, o que vocês acharam? O William Abreu falou que é excelente. Estou vendo que a gente manteve a sala, o pessoal está aqui. Vamos ver se nesse alguns minutinhos mais. A Carla também, se tiver alguma questão para trazer, por favor. Os professores também. Um tema que havíamos comentado com a Carla, já que citou ela, é presente no nosso CA, é uma das preocupações dos nossos jovens alunos, né? Uma é ligada a postos de trabalho na região. A segunda é sobre tendências, né, desse espaço e, claro, nós, na parte do curso, a preocupação em termos aspectos mais modernos para que eles tenham esse espaço da empregabilidade ampliado. Esse é um assunto que nós percebemos que os alunos comentam bastante, porque na ótica do momento presente, a perspectiva do tempo futuro é o composto principal da vida deles, né, Magnus? Bem colocado, Álvaro. E eu vejo assim, a nossa região sofre de alguma forma por ter não se atualizado em tempo. Sempre é possível fazer isso. Eu acho que assim, olhando para as economias mais modernas, nós temos uma composição de atividades, de especialidades. E eu tenho visto ao longo dos últimos anos essa questão que eu comentei sobre a tecnologia, ela impactando fortemente no trabalho, possibilitando que a gente possa atuar por projetos com pessoas de diferentes lugares. Eu tenho percebido aqui na nossa região iniciativas mais modernas, assim, de alguns outros tipos de indústria. Por exemplo, a indústria criativa. Tu pega a indústria de comunicação, a indústria de marketing, sabe? Este seria um ponto. A gente tem algumas empresas também que estão fazendo um trabalho, que são empresas de referência e que têm uma influência das suas matrizes. Então, assim, olhando pelo ponto de vista do aluno, vocês que estão aqui ouvindo com a gente, eu acho que é um momento bem bom, assim, bem oportuno de entender qual é esse lugar que eu posso ocupar, né, que você pode ocupar e que eventualmente é uma lacuna para a nossa região. A nossa região precisa passar por uma modernização em relação à sua matriz de economia e vários dos que vão fazer isso somos nós que estamos aqui, que estamos na academia, que temos esse privilégio. Então, não sei se eu respondi assim, mas quero pontuar aí, quando eu passei, vocês estavam fazendo o Startup Weekend em novembro, a iniciativa que foi feita na Ubra, né? Eu acho que este é um exemplo de uma atividade moderna que possibilita que os alunos se experimentem criando startups. Este é um bom exemplo. Eu participei esses dias de um hackathon também da NASA e fiz parte de uma equipe com desenvolvedores de São Paulo. Foi um final de semana, a gente criou uma solução. Então, assim, foi tenso, teve gente que desistiu no meio do caminho, teve discussão por parte da equipe. Quero dizer que eu acho que a gente tem que estar confiantes em relação ao que podemos fazer a partir de onde estamos, e isso precisa estar relacionado com aprendizado e com redes. Então, me coloco à disposição para entrar na conversa em relação a algum fórum que a gente possa criar ou que já exista, e tenho certeza que, diferente do passado, que para evoluir na carreira ou para ocupar um espaço precisava se mudar, precisava ir para São Paulo ou mesmo para os grandes centros, eu vejo que agora a gente tem uma oportunidade de desenvolver um trabalho moderno
a partir da onde a gente está, e isso contribuir e impactar na nossa região. Só mais um comentário, que eu estive aquela vez fazendo uma apresentação aí na Ubra, de São Jerônimo, e tinha o cacique, o cacique que mora em São Paulo, trabalha numa empresa super moderna de varejo e trabalha com UX, né, que é a questão da experiência do usuário. E tem tudo a ver com isso, são carreiras novas, eu até não me centrei nisso na minha apresentação, porque tem várias pesquisas, é só botar aqui no Google, apresenta as carreiras mais promissoras, né, assim, as novas carreiras que estão surgindo, e se acredita de que muitas carreiras, uma boa parte das carreiras que vão existir em 2030 não existem ainda hoje. Então eu acho que assim, a visão ela é otimista, mas a gente precisa estar ligado e vamos fazer essa modernização. A gente precisa avançar rápido até para ganhar relevância, porque a gente ainda, em parte, ficamos presos a um modelo industrial, e isso tem impacto na sociedade. Excelente. A visão humanizada das relações trabalhistas gera um ambiente de desenvolvimento favorável para todos. Obrigado. Legal, Fernando. Esse é o desafio, assim, quando essa visão que eu trago para vocês, como eu sou, tanto porque eu sou um psicólogo, como eu pesquiso tendências no mundo todo, posso dizer que vem questões muito parecidas, assim, e a gente tem uma questão bem promissora aí para as organizações mais modernas. Ao mesmo tempo, tem questões trabalhistas, e aí foge da minha área. Então, a gente tem esse equilíbrio, né? O desafio é conseguir ir evoluindo, como o Fernando falou, ir evoluindo gradativamente e conseguir também gerar essa flexibilidade tão importante que a gente está defendendo. Isso tem a ver com as questões de contrato de trabalho, tem a ver com a questão de salários, de gestão de performance. Enfim, é um desafio, mas eu acho também que é bem legal. Na sua opinião, qual é o maior desafio para a liderança no momento atual, para o mercado futuro? Muito bom, Irisson. Assim, eu acho que um ponto da liderança é conseguir mobilizar as pessoas para ter uma visão de futuro compartilhada. Isso não é só uma opinião minha, tem 2 autores que eu sigo que escreveram o Desafio da Liderança, e no mundo todo eles pesquisaram essa a questão assim, chave para o líder. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, então, assim, só para deixar bem clara a resposta, o líder precisa não somente ter uma visão do que vai acontecer no futuro, porque esses estudos que a gente está falando dão para ele uma visão, ele precisa ter uma visão diferenciada por ser um líder, mas ele precisa, junto com quem ele trabalha, pode ser uma equipe, pode ser cliente, ele precisa lapidar uma visão de futuro compartilhada e uma visão que seja empolgante para as pessoas. E isso determina tanto uma questão de engajamento das pessoas, quanto um posicionamento de negócio futuro. E esse eu acho que é o principal desafio. Andrew, boa noite. Em relação ao decorrer da carreira, como identificar qual é o momento certo para tomar decisões chaves que irão alterar os caminhos da carreira ou trazer novos desafios? É uma boa pergunta. Eu acredito que o ponto de decisão ele é diferente do que eu venho pensando. Eu acho que o momento certo para pensar sobre a carreira é agora, é urgente. Agora, o momento certo para tomar decisão depende. Daí depende do mercado, depende de como é que está a tua vida, do teu nível de risco, se tu pode, pelo teu perfil. Então, mas de forma geral, eu acho que eu recomendaria que a gente conseguisse, na medida do possível, ninguém vai sair enlouquecendo por aí, mas na medida do possível a gente pudesse arriscar mais, se experimentar mais e deixar a porta aberta. Sabe que eu percebo que as pessoas às vezes querem experimentar novas carreiras ou novos negócios, mas não são claros com seus empregadores, com seus líderes. Há muitos anos atrás, eu dei uma recomendação para um amigo, tinha surgido uma oportunidade numa empresa, e eu dei a recomendação para ele, ele me disse que estava indo fazer uma entrevista, mas ele não diria que estava indo fazer uma entrevista. Era uma empresa multinacional que ele trabalhava e ele iria mudar. E eu recomendei a ele que fizesse a abertura para o chefe dele, para o líder dele, de que ele iria fazer uma entrevista e explicasse os motivos.
resumindo a história, ele fez isso, ele foi para uma empresa, foi para outra, e depois passaram 10 anos, e ele voltou a concorrer a uma vaga nessa empresa, nessa multinacional, que é a GKN, e o líder, ele encontrou esse líder de novo, e o líder disse que lembrava da atitude dele, de ter sido transparente, ter a coragem de ter compartilhado, que ia fazer entrevista. E hoje hoje em dia ele trabalha na empresa. Então, assim, eu acho que deixar as portas abertas, ser claro, ser transparente, eu acho que é um ponto-chave para que a gente consiga experimentar mais. Então, Andrew, reflete. Acho que refletir é sempre bom. Pode ser que a gente sabe que a gente precisa de paciência também na vida, né? Então, a gente não precisa fazer nada também correndo. Se a gente puder maturar uma decisão, que possamos fazer isso. E quando precisar chegar nela, que possamos ser decisivos, que possamos ter coragem para assumir o novo desafio. Temos um espacinho ainda, né, Magnus, para alguma colocação final que queiram fazer. O nosso pastor, Magnus, trabalha no NAD, que é um núcleo, né, de atendimento ao discente. Ele lá tem muito contato com alunos de diversos cursos, né, principalmente, às vezes, que até procuram para essa relação, que estão, digamos assim, encaminhando sua perspectiva profissional futura. De fato, é sempre como... eu estava pensando em carreira, e talvez é mais um comentário do que uma pergunta, né? Mas o que me chama a atenção é uma coisa bem simples, que a gente fala tanto na universidade, e às vezes a gente não consegue trazer isso para a carreira, que é que a gente nunca está pronto, né? Não existe uma carreira pronta e fechada. E essas dificuldades que muitas vezes a gente tem que tratar no NAD é exatamente por isso, né? Porque as pessoas não conseguem vislumbrar, talvez, no seu desenvolvimento, o porquê de determinado curso ou tal circunstância, ou o que tem que ser feito ou não, né? E às vezes não estão dispostas, entre aspas, a pagar o preço, né, que custa o nosso processo de formação, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas, às vezes até sair do nosso comodismo, né, e isso também é ruim na carreira, né, porque é fácil de nós ficarmos sempre naquela situação assim, eu estou tranquilo aqui, né, por que eu vou me mexer? Só que a gente conhece tantas histórias aí de empresas que ficaram paradas e que perderam seu significado, exatamente porque acharam que estava tudo tranquilo. E eu não vou falar de Kodak, de nenhuma outra empresa, mas uma das coisas que me chamou a atenção, uma história que me contaram, que é o seguinte: na época, no final dos anos 60, ali, começo dos anos 70, bom, no Seminário Concórdia, onde eu também estudei, sempre tinha um barzinho, né? Hoje tem uma lanchonete constituída e tudo, né? Mas era sempre, até os anos 80, era um barzinho que era tocado pelos alunos. E na virada do ano, né, um dos daqueles que geriam, né, o bar, ele fez uma compra, né, de brilhantina. Uhum. Muita brilhantina. E na virada dos 70, né, simplesmente se parou de usar brilhantina no cabelo, os homens pararam. E ele ficou com aquele estoque parado. Né, essa questão a gente atualizando isso para a carreira, né, muitas vezes acontece isso, né, a gente estocou um monte de mercadoria, né, que já não tem mais sentido, né, e deixou de experimentar as outras, e quando chegou a hora de mudar, e agora o que eu faço, né, já não tem mais o que fazer. Eu sei apertar o botão direito da máquina que fica em tal lugar, né? Se tiver que apertar um botão do lado esquerdo, eu não consigo, né? Então, eu não... Então, em termos de planejamento da carreira, né, de estar realmente no controle da tua própria carreira,
demanda superar desafios, perdas e assim por diante, né? Eu não sei se atrapalhei a tua reflexão, né? Mas é muito disso que eu vejo, né? Eu vejo entre meus colegas, às vezes colegas professores, eu vejo isso no grupo de amigos, eu vejo isso entre os alunos, nem se fala, né? Porque é muito complicado, né? Excelente. É isso, a pergunta do colega antes. Qual o momento certo? É difícil dizer, mas o fato é que aquilo que é história serve de aprendizado. O desafio é entender qual é a mudança que a gente precisa fazer hoje. Então, é nesse sentido que eu quero também deixar aí para vocês assim, a minha mensagem final, de agradecer esse espaço, dizer que, como você falou, Valmiro, a academia é um lugar privilegiado, é necessário que a gente possa se desenvolver e aprender, ter uma formação. Eu acredito que a administração dos cursos mais versáteis para assumir desafios de carreira, e desejo que possamos ter esse interesse de estar acompanhando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, ao mesmo tempo que estamos olhando para nós, refletindo sobre quem somos, sobre nossos talentos, para que a gente possa aí ter a coragem para tomar as decisões que vão moldar o nosso futuro e que lá na frente a gente vai olhar para trás e ver como um caminho percorrido. Então, agradeço a vocês. Muito obrigado para todos que estiveram aqui, todos que acompanharam a apresentação, a todos que venham assistir também no futuro. Um grande abraço e sucesso a todos. Magnus, nós que queremos te agradecer pelas belas colocações, o modelo de explanação expositiva é muito importante, é um modelo que os nossos alunos estão acostumados. E, ao finalizar, te colocar que estamos tentando já dar o início a uma possível agência de desenvolvimento de base local regional via CDL e ACI, que precisamos ter atratividade, criar um espaço empreendedor e, por conseguinte, os locais para os profissionais. E teremos que ter pessoas com ações, ideias postadas e conhecimento como os teus, para que possamos gerar esse aspecto de retomada econômica regional junto com a nossa busca constante, que é o desenvolvimento sustentável e harmônico. Mais uma vez, em nome do curso, quero te agradecer e vamos, então, concluir a live desta noite. Obrigado a ti, obrigado a todos. Os alunos Magnus agora já começam a ficar atentos que semana que vem nós temos a avaliação semestral. Então, é muito importante eles estarem concentrados nisto também, né? Porque temos aí um encaminhamento do final do semestre. Pessoal, tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Magnus, boa noite, Álvaro, boa noite a todos os alunos e colegas. Boa noite, pessoal, sucesso! Boa noite, valeu. Obrigada, Magnus, mais uma vez por compartilhar aí os teus conhecimentos conosco. Sempre um prazer. Valeu a parceria. Obrigado por todo o suporte, Carla.